Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome de Senhor Jesus. Que ele possa ter sido hoje um dia maravilhoso e ele ter sido a prioridade na sua vida. Amém? Como já se estende um pouco o horário, eu peço desculpa pelo horário já postado, mas tudo tem seu momento e Deus sabe. Eu abro para mim, comigo, aliás, em 1 Coríntios 14, 26, ordem e reverência no culto. Nós vamos falar hoje sobre isso. Isso é muito simples, porém a gente tem se perdido. E eu quero que as pessoas que tenham dúvidas sobre falar em língua, sobre profecia, sobre essas coisas assim, que isso já acontecia no tempo de Jesus. Então é uma prática, sim, conhecida, mas ela tem que ter uma ordem, ter uma decência. E começa assim no 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então cada um tem o seu dom. É simples assim. O dom do salmo é a adoração, tem da doutrina, que é o ensinamento, tem da revelação, tem a de falar em línguas, tem a da interpretação de línguas. Ele só cita alguns. Então, isso tudo nós temos nos cultos. Culto que existe o louvor a Deus, que o Senhor se faz presente, isso vai ser manifestado. Só que faça-se tudo para edificação. Edificação de quem? Nossa. Então, por isso é que ele fala da reverência. E ele continua: e se alguém falar em línguas desconhecida, faça-se isso por 2 ou 3. Não, perdão. Faça-se isso por 2. Ou quanto muito 3. Cada um por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. Então, se não houver intérprete para falar a profecia, então que se mantenha calado. Ele está ensinando a Coríntios como é a decência. Porque falar em línguas, a pessoa precisa saber o que está sendo falado. Ela precisa saber o que está sendo revelado. Muitos falam em línguas e interpretam aquilo que está sendo falado. Então, ele tem os dois dons. Alguns falam e outros interpretam. Então, cada um tem o seu dom. Mas é necessário. Então, ele vai explicar lá na frente. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, por exemplo, se um está falando e alguém sente de falar alguma coisa, porque nem sempre os profetas são aqueles que estão ali na frente. Tem gente que sentada também recebe profecia. E ele fala, e caso algum desses esteja sentado, o primeiro cala-se, porque todos, no 31, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, as profecias, ela vem para consolo e aprendizado. Então, às vezes, alguém tem alguma coisa para passar e não lhe é dada a oportunidade. E aí que fala que é todo profetizar é para todos. E todos que são profetas, eles têm que profetizar caso Deus revele, para que se cumpra o aprendizado, a consolação daqueles que Deus revelou. E ele fala uma coisa que é importantíssimo. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos.
Então, ele fala, olha, o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Se os profetas quiserem falar, hoje eu não vou revelar, Deus não se aproxima. Deus é um Deus igual de cavaleiro. Ele não entra onde que a pessoa não permite. Então ele fala, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, se ele não se sente bem onde ele está e ele resolver falar que ele não vai querer profetizar, pode ter certeza, o Senhor não vai usá-lo. Porque ele não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Então, a gente precisa também ter senso de se Deus quer que a gente profetize aquilo ou não. O que é carne e o que é espírito. E ele continua. A vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Aí eu vou entrar numa coisa, parei aqui um pouquinho para saber falar isso, né? Mas vamos lá. As mulheres hoje, elas são profetas, elas estão à frente das igrejas. Tem muitas doutrinas que não aceitam, principalmente baseado nesse 1 Coríntios. Deixa eu só lembrar um adendo aqui. Jesus teve 12 discípulos homens, mas em todos é relatado que Jesus teve vários encontros com as mulheres. Aqui em Coríntios é falado para a mulher calar. Sim, talvez era necessário para este povo. Hoje, se a mulher se cala, não tem nem culto. Hoje a mulher está mais à frente disso. Por mais que seja julgada, subjugada, condenada, a mulher ela é o esteio. Ela é o esteio. É ela que está no círculo de oração, é ela que faz o clamor, é ela que tem colocado, até muitas das vezes, feita papel de sacerdote da casa. Então, aqui o homem antes fazia o papel de sacerdote muito facilmente, hoje não. Então, Deus permite sim ser levantado mulheres. Se os homens não querem fazer, as mulheres vão fazer sim. Deus usa, porque nós também somos criaturas dele. Então aqui a gente faz o adendo. Sigam a doutrina que vocês quiserem. Vocês acharem que não é devido uma mulher falar? Amém. É vocês e Deus. Se vocês acreditam, também é vocês e Deus. Eu estou colocando o que Deus colocou no meu coração. Ele não vai parar uma obra porque não tem homem. Se ele precisar, ele vai levantar uma mulher, sim. Amém? Porque até hoje, muitas das vezes, a gente vai na igreja e os nossos maridos não. Então a gente tem ido e tem sustentado muito a carga sozinha. Então as mulheres têm ido à frente da batalha também. E ele continua no 36 agora. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, ele fala como mandamento do Senhor, que isso é mandamento de Deus. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então, a decência e ordem é a base do culto. Logo após da decência e ordem que tem ministração da palavra. A palavra, ela liberta, ela nos dá direção, ela nos guia, ela é a maior revelação.
Então, os profetas têm que saber ter direção. E o que a gente está vendo é uma geração dispersa. Igual ele falou aqui, que o espírito é sujeito ao profeta. Deixa eu te falar uma coisa também. Qualquer dom é sujeito a nós. Quando você também começa a entrar e sapatear e falar, tome cuidado para não ser espírito de engano. O Senhor manda nos dizer que tem tido muito espírito de engano nas igrejas. Então, às vezes é a emoção falando mais alto. Se for, só ajoelha. Tem momentos que o Senhor quer falar com a gente no silêncio. Amém? Irmãos, só até aqui. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Uma noite de paz. Que vocês durmam bem. A gente precisa descansar em nome do Senhor Jesus. Vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Shalom, Adonai, e uma noite de paz.